Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 10 ao 13, que diz assim: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, os discípulos estão descendo o monte. Que monte é esse? O Monte Tabor, onde Jesus havia se transfigurado diante deles, né? Aqui é Pedro, Tiago e João, que estavam lá no Monte Tabor com Jesus. E Jesus se transfigura diante deles. E, como nós sabemos, como diz o Evangelho, lá no Monte Tabor tinha aparecido quem? Moisés e Elias, né? Moisés e Elias, duas figuras do Antigo Testamento. Uma simbolizando a lei e a outra os profetas. Então, quando eles vão descendo o monte, então os discípulos perguntaram para Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus concordou, né? Entre aspas. Jesus disse: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, Jesus era também o conhecedor das Escrituras. E Jesus, com certeza, estava lembrando da profecia lá de Malaquias, né? Que fala da vinda do profeta Elias. Só que Jesus depois vai dizer, vai ensinar para os discípulos. Ele vai dizer assim, ó: Eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Elias já veio. Por que Jesus disse que Elias já veio? Veja que aqui a gente precisaria estudar um pouco, né? A tradição linguística dos judeus, a tradição bíblica, né? Judaica, porque existe uma certa linguagem que às vezes se faz um certo paralelo entre um personagem do Antigo com com um do Novo Testamento. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio Jesus. Jesus, por exemplo, nos evangelhos, Jesus, ele, ele, ele é tido como o novo Adão, ou melhor, o novo Moisés. São Paulo, nas suas cartas, ele fala de Adão, e a própria Sagrada Escritura vai mostrando, revelando Jesus como se fosse o novo Adão. Então, é uma linguagem que a gente precisa, quem estuda a Bíblia, então sabe, deve entender isso, né? Então, não é que realmente Elias é a pessoa física de Elias, não, né? É tanto que, quando Jesus diz, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Interessante porque o evangelho vai terminar como? O evangelho vai terminar dizendo que os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Olha só que interessante, né? Os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista e não da pessoa física de Elias. Então, João Batista veio e colocou tudo em ordem. O que significa isso? Qual era a missão de João Batista? Endireitar os caminhos do Senhor, preparar o povo para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor, né? Então, só que o que é que disse Jesus aqui? Fizeram com ele tudo o que quiseram. Qual foi o destino de João Batista? Foi decapitado por Herodes, a pedido de Herodíades, sua esposa, que na verdade era mulher do seu irmão. Então veja, e Jesus ainda acrescenta: assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, tanto João Batista foi rejeitado e morto, como o Filho do Homem, como o próprio Senhor,
será maltratado, rejeitado e morto. E morto. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito interessante, que é justamente esse final do Evangelho. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Essa aqui é uma coisa muito interessante, meu povo, porque nem sempre os discípulos entenderam os ensinamentos de Jesus, nem sempre. Às vezes, quando eles ouviam Jesus e ficavam entre eles ali se questionando, mas o que é isso? O que é isso? O que ele quer dizer? Mas aqui diz que eles compreenderam. Nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. E a pergunta é: será que nós estamos compreendendo a palavra de Jesus? Será que nós estamos compreendendo os ensinamentos de Jesus? E mais, o que estamos fazendo para compreender, para entender a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus? É fundamental que o discípulo, e na verdade, o discípulo é aquele que entende a palavra de Jesus. Porque ele deve ouvir, sim, o discípulo é aquele que ouve, muito bem, mas que entende. Porque se o discípulo não entende, como vai seguir? Então peçamos essa graça hoje para nós. Senhor, que eu entenda, que eu compreenda a tua palavra, os teus ensinamentos, para que eu coloque em prática na minha vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.